Boa tarde, tudo bem? Como é que estão vocês? Como é que estão as coisas aí? Como é que você está na sua vida neste momento da sua existência? E hoje o nosso tema é incrivelmente maravilhoso, que fala sobre neurociência e espiritualidade. O que é isso? Neurociência? O que é espiritualidade? E em que ponto essas coisas se unem? E por que se unem? Será que faz sentido estarmos pensando sobre espiritualidade, aonde será que cabe na ciência? Eu e o professor Fábio Neme, que é neurocientista do comportamento, estaremos conversando sobre isso e eu quero contar com você nessa conversa. Que essa conversa faça sentido para todos nós. Rosângela, bom dia, boa tarde. Carola, boa tarde. Todo mundo que está chegando aí, boa tarde. Vai me falando se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Está tudo certinho. Fábio Neme já chegou por aqui e a gente vai começar o nosso assunto. Que, afinal de contas, o que é espiritualidade? Vamos conversar. Boa tarde, Vilânia. Professor Fábio Neme, como Tudo é que você bom? está? Tudo Tá, bem? tá, tá me Coisa ouvindo boa? bem? Estou ouvindo bem. Pessoal, vai falando pra gente se vocês estão nos vendo, se vocês estão nos ouvindo, se tá tudo certinho por aí. Acabou de Vamos. entrar o Gabassi, aquele amigo meu que eu falei que é pastor, que ontem fez a live comigo. Eu, Tudo bem, prazer imenso conhecê-lo. eu vou tirar meu fone 5 segundos, que está dando um eco aqui, então vai dar uma silenciada, eu já ponho ele de volta. Senão eu ponho Tá outro. ótimo, Só um minutinho, tá? Problema tá tecnológico. ótimo. Pessoal, vamos lá, vai entrando, vai dizendo se vocês estão nos vendo, se tá tudo certinho aí. O nosso assunto hoje vai ser maravilhoso. Afinal de contas, o que podemos falar sobre espiritualidade? E será que espiritualidade combina com neurociência? Será que neurociência tem respostas para a espiritualidade? Ou essas coisas podem caminhar juntas sem nenhuma ferir a outra? E aí o professor Fábio Neme está aqui com a gente e a gente vai conversar sobre isso. O Gabassi falou: prazer é todo meu, que coisa boa. A Roberta está dizendo que está vendo e às vezes fica mudo. Nós estamos ajustando aí o som direitinho. Eu estava Vai ajustando aqui o meu pontuando aí som. pra gente. Estão me Vamos ouvindo lá. agora? Continua dando eco. Deixa eu ativar outro. O professor Fábio vai ajustando o som dele. Enquanto isso, eu Eu queria vou que... pegar outro fone, que esse aqui tá. Uhum. Enquanto isso, eu faço uma pergunta para você. Você tem alguma forma de espiritualidade? Você acredita que para ter espiritualidade você precisa de uma religião? Você tem alguma religião? Em entender se você tem uma religião é importante porque muitas vezes a gente tem uma religião, mas a gente não pratica a espiritualidade. Exatamente isso. Às vezes a minha religião, ela me ocupa tanto, ela ocupa a minha agenda, eu tenho uma agenda lotada de coisas para fazer, de reuniões para cumprir, de lugares para estar, e eu não tenho tempo de me conectar. E espiritualidade para mim é conexão. E conexão significa eu entender que eu não estou sozinha no mundo, desconectada, ou que foi um acidente, ou que tudo foi apenas uma explosão. Não, não. Entender que eu vim de algum lugar, mas que eu estou conectada com toda essa criação. Se eu vim de um criador que criou todas as coisas e eu acredito, ok. Mas, de qualquer maneira, quando você estuda pela ciência e ver que a explosão aconteceu, também estamos todos conectados.
E se eu abrir hoje o meu corpo, né? E estudar, eu vou encontrar mineral, barro, tudo aqui no meu corpo. Da mesma maneira que uma explosão da terra, de qualquer lugar, se eu pegar uma planta, eu vou encontrar a mesma coisa. Mineral, barro, tá tudo lá. E aí, significa que estamos todos conectados. E agora, eu estou conectada com o professor Fábio. Tá, vocês estão me ouvindo assim? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo. Pessoal, Tá. me diz aí se está bem, se está tudo tranquilo, se vocês estão nos ouvindo. Porque, assim, tanto até agora, como eu estou falando aqui, está dando um eco. Então, é algum problema realmente da conexão. Cada dia tem uma surpresa diferente quando a gente usa a A internet. tecnologia? A tecnologia. Mas estão me ouvindo bem? Eu quero o ok. Eu estou ouvindo bem. Kátia, A Kátia deu minha dedinho, assessora, ok? já deu o ok que está bem. Beijo, Kátia. Prazer conhecê-la. Eu acho que outro dia Vamos você lá. até viu, né, gente? Mas vamos lá, Olha, eu ouvi um pouco do que você falou, algumas coisas eu não ouvi. Esse convite eu te agradeço, porque existem muitas dúvidas a respeito da espiritualidade dentro da neurociência, existem até percepções distorcidas de divergência e, inclusive, a meu respeito, né, tem havido muito questionamento. Meu Deus, mas você nunca falou de Deus, você nunca falou de Jesus. Realmente, o meu conhecimento bíblico, ele é muito superficial e eu estou agora, através do Gabassi, de outros amigos, e através de você, procurando o aprendizado, certo? Porém, assim, quando eu faço treinamento de liderança, né, isso há 25 anos na neurociência, há 36 anos na área empresarial, eu já li todos os livros de liderança relacionados a Jesus. Só não tenho os versículos, os livros, os capítulos, isso eu não tenho como informação. Mas eu procuro praticar. Então, nessa live eu quero que você, com o seu conhecimento, e a gente aqui deixar bem claro que a gente não vai falar de nenhuma religião específica, mas não custa nada, não tem nada de mais dizer que você é evangélica, mas que você procura permear conhecimento em outras religiões, sem por isso estar pecando, traindo, fazendo algo errado, onde em cada religião existe um pouco de aprendizado. E ontem eu mostrei na palestra do Gabassi, na live com o Gabassi, esse livro aqui, que é do Daniel Goleman, da inteligência emocional. O último livro dele em português é esse daqui, certo? É o Foco. Só que ele está vivo, ativo, produtivo. Ele é cristão, só que no Mente Meditativa, ele estudou durante anos, acho que por 10 anos, dezenas de religiões no mundo inteiro, de não só cristãs, mas com o objetivo de conseguir entender a mente. E aí veio a tomografia e aí ele lançou a inteligência emocional. E o Paul Ekman, que já fez aula e curso comigo, né, da linguagem não verbal, validou a teoria dele com o Dalai Lama. E ele é psicólogo e ele é cristão. Então, isso é para mostrar que eles, neurocientistas, muito mais ao contrário do que as pessoas pensam, estão muito mais próximos de Deus, de Jesus e de todas as religiões, e que cada um que esteja ouvindo a gente também entenda que tanto eu com a minha superficialidade, porque você é que vai conduzir, eu com a minha superficialidade, nunca abordei nada sobre Jesus e Deus ou qualquer outra religião empresarialmente, nem na sala de aula, porque isso pode gerar realmente uma divergência de opinião, isso pode gerar um conflito numa sala de aula, dentro de uma empresa. Mas eu ouvi gente dizendo, você não acredita em nada, e agora você está falando de Deus, de Jesus. Quer dizer, é inquestionável na minha fé que não só o que eu pratico tem a base de Jesus e Deus, e como eu acredito que Jesus esteve aqui. Então, isso fique claro para as pessoas que questionaram que eu não falar é uma coisa. O que eu não acredito é na briga e na discriminação, onde alguém se sente superior pela religião que segue. Onde alguém fala mal de uma outra religião, se sentindo melhor que outro por causa de uma religião. E, afinal de contas, Jesus e Deus não criaram religião nenhuma
né? E que cada um siga a sua, com a sua fé, que cada um faça bem a si próprio, ao próximo, mas não discrimine, porque perante Deus somos todos iguais, não é isso? Então, é só esse o recado que eu queria dar, para que você, com a sua espiritualidade, você como evangélica, que segue uma igreja, mas eu não sigo, então eu sigo um pouquinho de cada uma. O Gabassi, quando eu perdi, agora eu não me recordo mais, ou meu pai, minha mãe, ele, pessoas kardecistas, católicas, eu liguei para pessoas de várias religiões, pedindo para orar, meditar e rezar por mim e pela minha mãe. Porque eu acredito na fé alheia e também eu tenho que ter fé em mim, com Jesus, mas eu tenho que começar por mim mesmo, não é? Porque não adianta repetir a palavra de Deus e não seguir. Então, vamos lá. Você que conduz, me desafiando na neurociência, o que eu posso falar a respeito do seu conhecimento, da sua fé e da sua ciência também, né? Porque você é uma psicanalista brilhante. Então, vamos lá. Já Então, falei muito. outro dia eu recebi uma paciente no consultório que ela estava vivendo um momento muito triste. Ela perdeu a mãe, ela tinha 18 anos. Ela estava com 21 anos. Nossa. Ela chegou no consultório dizendo que ela perdeu a mãe, que ela tinha perdido um filho há 6 meses e tinha perdido uma nova gestação há 3 meses. Eu olhei para ela e eu falei assim, essa menina está num buraco. E eu não sei se ela vai conseguir voltar aqui. E a gente entende que a religião praticada, os conceitos religiosos, ele faz com que eu veja sentido na vida. Toda religião, ela tem uma filosofia que ela se baseia no amor, na paz, no continuar, no social, nos encontros. E isso produz neurohormônios, isso produz serotoninas, endorfinas, que faz com que a pessoa tenha motivação de viver e existir. Sim. Eu olhei para ela e eu falei, não sei o que fazer com essa menina, mas eu preciso perguntar. Falei, você tem alguma religião? Ela falou assim, eu sou da Umbanda. Eu falei, que coisa boa. Você só vai lá ou você acredita naquilo que você escuta lá? Aí ela falou assim, eu acredito. Eu falei, então me diz o que você aprende lá. E ela foi me dizendo. Eu peguei tudo que ela me disse e embasei o discurso e devolvi para ela. E aí ela saiu de lá, ela chegou em casa. Essa menina, ela estava há 1 ano sem sair do quarto. Ficava com tudo preto na janela. E ela saiu de lá, ela abriu a janela, ela foi para a cozinha, ficou com a avó na cozinha. Ela morava com o rapaz na casa da avó. O rapaz chegou do trabalho e falou assim, ué, você saiu do quarto? Eu fui para terapia. Ele falou assim, mas um disso já resolveu? Não, ela falou que eu tenho que exercitar a minha fé, que eu preciso me conectar com as pessoas, dar um abraço para que eu libere ocitocina e fique bem, e que seja curada, e eu já estou me sentindo melhor, e não sei o que ela falou. E teve dias na semana que eu caí de novo, mas eu lembrei que eu podia sair, que eu podia ver pessoas, que eu podia ligar para uma amiga e nesses encontros melhorar. O que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, o que importa não é o que eu acredito. O que importa é o que você acredita e vive o que você acredita. Porque se nós formos ver o embasamento de todas as religiões, elas estão baseadas no amor, na caridade, na união, na compaixão. E para mim, quando eu comecei a estudar neurociência, que foi antes de eu encontrá-lo, mas depois eu fiquei mais apaixonada, porque te ouvir falar de neurociência, de inteligência emocional, faz com que a gente se apaixone. Eu gostava muito de um texto bíblico que diz assim, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, e o final do texto diz assim, contra essas coisas não há lei. Aí eu brinco assim, o Ministério da Saúde adverte. Compartilhar amor, paz, longanimidade não tem contraindicação, você pode compartilhar e viver isto muito. Sim. Mas aí vamos lá, vamos nesse caminho para a gente construir aqui. Esses quesitos que eu falei, que é o fruto do Espírito. Fala de novo para o Esses quesitos que eu falei que vem do fruto do Espírito, que é amor, paz, mansidão, temperança, domínio próprio.
benignidade, longanimidade, quer dizer, eu tenho longo ânimo, tudo que eu começo eu termino, eu vou até o fim, eu não paro no meio do caminho, contra essas coisas no além. Isso não tem tudo a ver com a inteligência emocional? Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Não, não só com a inteligência emocional, até com outros conceitos de inteligência. Dentro da inteligência emocional, a gente estava falando ontem com o Gabassi sobre a dificuldade que o ser humano tem de se perceber, de perceber muito o defeito do próximo. Né? Uhum. E isso a gente, dentro de outros conceitos de inteligência, se perceber, a gente chama também de inteligência intrapessoal. E a benignidade, que é fazer bem ao próximo, entra na inteligência interpessoal. Então, de nada também adianta você ir à igreja apenas para bater o cartão de ponto, não praticar, e na hora que você orar, rezar, meditar, não interessa, você não está conectado com as pessoas, porque é possível você estar sozinho no meio da multidão. Quantas Uhum. pessoas, por exemplo, essa sua cliente, essa sua paciente, ela estava vivendo um momento que, onde quer que ela estivesse, ela estava sozinha na multidão, né? Independentemente da Uhum. igreja, né? Independentemente do local físico que ela estivesse, porque ela estava desconectada com o mundo e conectada apenas com a tristeza dela. Né? E, obviamente, a baixa fé e, obviamente, hormônios não positivos da tristeza. Quando você falou para ela sobre a própria fé, quando ela passou a descrever sobre a própria religião dela, que não interessa qual é, mas se a fé dela leva, através da religião, ela a fazer o bem e ela não estava conseguindo, você conseguiu, naquele momento, mexer num processo hormonal que está dentro até da psicologia positiva, que é fazer ela criar lembranças positivas sobre o que ela mesma acredita e não estava nem lembrando que acreditava. Né? Uhum. Aí a gente vai ver o seguinte, uma psicanalista fazendo uma mesclagem muito inteligente, muito bacana, está balançando um pouco o seu telefone, muito bacana em relação à religião, sem você enxergar diferenças entre elas, porque ela poderia Uhum. ser de outras religiões, como poderia ser da sua igreja ou não, e, na verdade, o que você conseguiu fazer, independentemente da religião dela, foi ela voltar a perceber a própria fé que ela tinha perdido nela mesma, em Deus. Ontem a gente estava falando sobre a pandemia. Será que essa pandemia é um aviso de Deus no sentido de que nós devamos nos unir mais? Ou será que é um castigo? Depende da interpretação. Isso está dentro da inteligência emocional. Então, você já foi cheio aí na neurociência e na inteligência emocional. Continua que está muito bom. Gostei aí do É. exemplo. Vamos lá. Outra coisa que eu gosto muito de pensar Ah, é sobre as questões da conexão, né? sim. Existe um texto em Salmos que fala assim: os céus proclamam o firmamento, é, a, as, a lua fala com o sol, o dia anuncia a noite anuncia o dia. O que que isso significa, né? É, que toda a criação ela está em harmonia e ela busca uma harmonia. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos um todo. E que porque de tudo que há no mundo, o homem é o que briga mais, o que discorda mais, e o que quer mais convencer o outro que o lugar que ele está é o correto. E aí a gente vai pensar sobre Abraão. Deus, quando chega para Abraão, ele fala assim: Abraão, olha as estrelas, vê se pode contar. Aí eu vou falar assim, cara, estrela. Ó, a Ana Bichara tá dizendo que tá com eco. É, é. É, a É uma Abraão. das duas conexões que está assim. Mas eu acho que vou pedir para as pessoas, se puderem, suportar esse eco, porque para a gente desconectar e voltar vai ser complexo, né? A gente vai perder realmente, né? É. E aí o que que acontece? Abraão olha para as estrelas e conta as estrelas. Só que Abraão entendia das estrelas. Ele era guiado pelo deserto pelas estrelas. Talvez se Deus fala para mim assim, olha as estrelas e conta, eu ia falar assim, oi? O que, que tem a ver estrela comigo? Não Bom, tem. amigo. Não... Oi?
Não, tá dando eco de novo, não adianta. Eu tentei, desculpe. Continue. Tentou. Fala. Gente, eu vou liberar a entrada do Fábio aqui de novo. Oi, voltei de novo. Tá, eu vou recapitular até onde eu ouvi, talvez até onde as pessoas tenham ouvido. Aham. Quando eu tento botar o Bluetooth, dá uma interrompida. Você falou que Deus falou para Abraão olhar para as estrelas. Até o nosso Gabace aqui colocou coisa boa. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia se faz a declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. O que isso tudo significa? Significa que existe uma conexão por algo que se conecta. Ninguém atropela ninguém. O sol para baixar, a lua vai levantar. E aí ninguém toma o lugar de ninguém. Tá tudo em harmonia. E aí eu estava falando que Abraão, quando Deus fala com Abraão, ele entendia sobre estrela, ele se guiava pela estrela, ele ia para o deserto pelas estrelas. E Deus fala assim, olha as estrelas, vê se pode contar. E aí Abraão entende o que Deus está falando com ele, ok? Quando a gente vem para Jesus, Jesus pega os pescadores que estavam lá, terminaram de trabalhar, estavam todos no porto. Jesus olha para eles e fala assim, ei, vem comigo, que eu vos farei pescadores de homens. O que ele está dizendo? Vem, que vocês pescavam peixe e agora vocês vão pescar gente. O povo está com fome. E Deus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vou dar alimento para vocês, eu sou o alimento. E as pessoas entendem o que Jesus está falando. A mulher, quando ela vai pegar água lá no poço, lá em Samaria, Jesus olha e fala assim, quem beber de mim, eu sou a água, e quem beber de mim jamais terá sede. E ainda que estiver morto, vai viver. O que eu aprendo com Jesus? Jesus não falava para o outro, vem para cá, para onde eu estou, você entendeu o que eu estou falando. Jesus falava assim, eu vou até você, porque aquele que quiser ser o primeiro, sirva aos outros. Quer dizer, faça-se fraco como para os fracos, ou entenda de todas as linguagens para você alcançar aquela pessoa dentro daquela linguagem que ela já entende. E aí Jesus vai até aquele lugar e ele olha para aquela pessoa que é um indivíduo e ele fala com aquela pessoa. E às vezes a gente afasta as pessoas de Deus porque a gente fala assim, o jeito do certo de Deus falar ou o jeito certo de você entender Deus é aqui comigo, porque aqui é o certo. Mas, pensando sobre isso, Fábio, a gente tem que lembrar por quem nós fomos colonizados, não é verdade? A gente tem um mundo dividido por Cristo, depois de Cristo e antes de Cristo. Eu creio em Cristo. E você, não sei, mas eu creio em Cristo. Sim, ok? sim. E aí Cristo nasceu e Cristo divide a história. Só que Cristo, ele não falava, olha só, para você viver comigo, você tem que ser assim, fazer isso, largar isso, viver... Ele não falou isso, em momento nenhum para ninguém, ok? Porém, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei com o pé na porta, eu falei, todo mundo de roupa, e agora todo mundo vai sentar e ficar com o livrinho na mão cantando. Porque a maneira certa de ver Deus, de falar com Deus, é quieto, sentado, cantando. E aí eu falei, até agora, a maneira como você falava com Deus, se conectava com Deus, está errado. E a maneira certa de falar com Deus é do meu jeito. Será que eu aproximei as pessoas dessa conexão que eu falei? Que para um dia acabar, a lua tem que tomar o lugar. Existe uma harmonia. Alguém que entra e alguém que... Será que essa forma de dizer para o outro que tem que ser foi a melhor forma? E será que com isso eu não olhei para o outro e falei assim, ó, esquece tudo que você aprendeu. Esquece tudo que você viveu. E vem viver o meu jeito, porque o meu jeito é o jeito certo. E isso talvez possa ter causado uma grande ruptura do que é um contato do homem com Deus.
Sim. e do que é ouvir Deus. Porque talvez eu, na minha conexão, eu gosto muito da natureza, muito, 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 muito. Quando eu vou para um lugar que tem árvores e eu consigo sentar e ler um livro e fazer a minha oração, e que de repente eu estou naquele lugar, o sol vai brilhando entre as árvores e aquele calor vai tocando a minha pele, eu sinto Deus. Eu sinto que eu estou plena, porque não tem celular, não tem ondas sonoras, não tem nada que me afaste, mas eu estou plena em harmonia. E aí pode vir alguém e falar assim, mas esse não é o jeito certo de falar com Deus. Inclusive, neste texto que eu falei lá da mulher de Samaria, ela fala assim, porque lá é o lugar que deve se adorar, que existe um protocolo para cumprir, lá eu devo ter conexão com Deus, lá eu devo... E aí Jesus fala com ela assim, não, é chegada a hora. E que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, não tem lugar, não precisa selar no monte, é aqui. Se eu estou aqui falando com você, me conectando com outras pessoas, eu estou cumprindo aquilo que Deus falou. Até porque ele falou que se eu fizesse alguma coisa, que eu fizesse para com Deus e não para com os homens. Então, se eu estou me conectando com o Fábio, eu estou assim, é como se fosse para Deus. E Sim, eu vou dar o meu melhor. verdade. É isso aí, Fábio. Fala aí. Vamos lá. É muito interessante isso que você falou, como as pessoas julgam a forma de se conectar. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua forma. Eu rejeitei, assim, óbvio, assim, até você falou sobre Jesus, assim, como eu sempre apliquei na liderança, né, a base de Jesus, obviamente é incontestável, historicamente, que ele esteve aqui. O meu desconhecimento é nessa profundidade que você tem, como na profundidade do Gabás em relação à parte bíblica, mas não a parte em relação ao que Jesus fez, que obviamente também não me dá tanto conhecimento quanto o que vocês têm. Mas vamos por parte. Primeiro você falou do Sim. Sol e da Lua. E Aham. nós temos no cérebro uma glândula preparada para isso. A conexão com a natureza, ela vem da Aham. glândula pineal, que é a glândula que produz o hormônio do sono, que está aqui. E essa glândula, quando o sol começa a se pôr, ela começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que permite o sono profundo. Mal produzido, em pouca quantidade, a gente tem um sono arrastado, com muitos sonhos, às vezes pesadelos. Isso mexe com ondas cerebrais, que você vai falar também sobre meditação, sobre as pessoas que lidam com drogas e você também lida com elas. Então, a glândula pineal, ela está dentro até da inteligência naturalista, porque mesmo quem está dentro de um submarino submerso, há um mês, eles mudam a cor das luzes para que o cérebro associe o dia e a noite. Então, tem um lugar no cérebro para cada um, para o dia e para a noite. E entre essa conexão com a natureza e junto também com a conexão com o ser humano, o Daniel Goleman, nesse livro aqui, ele fala que nós temos, que ainda falta ser descoberto, e talvez ele morra e não descubra, um Wi-Fi neural, onde nós temos conexões, onde nesse momento as pessoas estão ouvindo a gente digitalmente, mas se elas estiverem focadas, onde o nome do livro é foco, usando as partes frontais do cérebro com muita atenção, elas vão sentir a nossa energia. Elas vão ser acolhidas por nosso conhecimento se elas aceitarem. E se elas quiserem negar o conhecimento, elas vão negar digitalmente ou presencialmente. Como a sua paciente, não que ela negasse, ela não percebia o quanto ela podia tirar proveito da fé dela. Então, apenas fechando aí dentro da neurociência, nós temos uma glândula que é estudada há muitos anos, não se sabia direito o funcionamento dela, apenas a parte do hormônio que ela produzia, mas ela tem uma relação com sono, vigília, dia, noite, sol e lua.
certo? E nós temos uma área do cérebro que tem o Wi-Fi neural, mas que é muito pouco conhecido ainda, porque quando eu pedi para o Gabassi orar por mim e outras pessoas pensarem por mim pela perda dos meus pais, eu acreditei que a fé dessas pessoas, mesmo à distância, me ajudaria. Então, sem saber como funciona esse Wi-Fi neural, que a gente consegue à distância fazer o bem, como muita gente consegue até, para quem aceita o impacto do mal, receber o mal, né? A gente tem muito pouco conhecimento ainda do que é estar conectado. Então, não basta ir à igreja, não basta estudar neurociência, não basta ser psicanalista, e sim saber permear uma série de aspectos que talvez reunidos cheguem à espiritualidade, não é? Onde você usa na sua profissão, eu tento usar na minha, tenho a humildade de dizer que o pouco que você teve de tempo para falar sobre Abraão, sobre a Bíblia, o que o Gabás falou ontem, eu tenho a ignorância, no sentido da falta do conhecimento, mas eu tenho a vontade do aprendizado. Tá? Então, toca aí que está muito bom. E aí, vontade é uma coisa que é bem interessante. Vamos lá. Aquele filme A Cabana. Quando a minha colega aqui, vamos lá, me perguntaram uma vez como sei que Deus existe. Respondi, sei devido à minha conexão com Ele. E aí, isso não tem como explicar. Mas a neurociência, a psicologia positiva, a inteligência emocional explica que um paciente que recebe uma notícia de câncer, ele vence mais rápido e muitas vezes ele vence o câncer porque ele tem a fé em algo maior do que ele. Sim. Porque ele se conecta com algo maior do que ele. Sim. E isso produz esperança. E essa esperança produz vontade de viver. E essa vontade de viver faz com que ele encontre na dor dele motivo para que ele se conecte com outras pessoas e ele comece a fazer essa corrente do bem. Sim. E dizer, ei, vamos embora. Vamos lá. Deixa eu te interromper rapidamente, porque entrou aqui a Mara. E é outro negócio. A Mara fez uma corrente da esperança para mim há 7 anos. Uau. Quando eu tenho um cachorrinho que está fazendo 7 anos, está ali sentado no sofá. E há 7 anos, quando eu adotei ele, eu tinha um que estava muito doente. Aí eu liguei para a Mara, que é da Droga Vet, que é uma farmácia de manipulação de pet, porque um médico com fé na Droga Vet, num medicamento que só existia neles, que ajudaria no coraçãozinho dele, iria me dar uma esperança de mais tempo de vida. Então, assim, o primeiro passo também, é óbvio que quem tem fé consegue vencer muitas batalhas, mas depende também de quem te passa esse diagnóstico. Quando eu treino veterinários, eu falo o seguinte, né? A cura depende de você pela forma que você passa a informação. Que tem muita gente da área médica que se blinda na empatia dizendo eu tenho que ser frio. Então é muito prático dizer você está com câncer, tem 3 meses de vida, ou então dizer você está a fim de lutar? Você tem fé? Então, primeiro passo, a Mara, ela recebeu meu telefonema e falou que ela ia me entregar em nível de urgência o medicamento, que seria em 24 horas. E eu falei para ela que cada minuto para mim eram 24 horas. E ela sentiu a minha voz pelo telefone, repassou isso para o dono da Droga Vet e ele veio me trazer na minha porta. E graças a ele eu falei assim, eu quero retribuir, eu quero fazer uma palestra. Ele, não precisa. Eu falei, não, eu quero fazer uma palestra para a sua equipe. E isso se tornou 7 anos de parceria com a área veterinária. Então, foi uma corrente de energia que começou pelo telefone, depois veio a conexão pessoal e veio também do médico, que na hora que ele falou do meu cachorro, ele não prometeu, seu cachorro vai viver 10 anos agora com esse medicamento. Ele falou, aproveite cada minuto que você tem com ele e esse medicamento vai te dar a esperança dele viver um pouco mais. Ele viveu pouco, mas a fé que eu tive nele, a fé que a Mara teve, que ela poderia me ajudar, o Daniel que me ajudou, e toda essa corrente que misturou pessoal com telefone e retribuição, isso tudo aí é muito mágico, é muito espiritual
é muito além do que qualquer coisa planejada que a gente faça na vida da gente. Entendeu? Então, assim, a pessoa acreditar que ela pode, de um câncer, se curar, depende muito do estágio, né, que a pessoa está, que se descobriu, mas depende também da fé dela, né? Onde a fé move montanhas e a fé cura muita gente que às vezes foi condenado à morte por um profissional e muitas vezes determinou até o tempo de vida, né? E obviamente, até um profissional que não saiba dar um diagnóstico, nem sempre ele derruba as pessoas. Tá? Eu conheço um médico que deu um diagnóstico, ele é extremamente ético, empático, e ele deu um diagnóstico com muito cuidado para uma paciente que estava com câncer de mama. Em 10 minutos ele ouviu um barulho e era na Policlínica do Rio de Janeiro, ela se jogou do 8º andar. E ele teve todo o cuidado em dar o diagnóstico, seguindo todos os protocolos e empático. Entendeu? Então, assim, o fundamental, independentemente de como passam um diagnóstico, seja em qualquer situação, seja num câncer ou não, é a fé. E que se aquela fé não der o resultado que a pessoa queira, que ela não se sinta castigada por Deus. E sim que ela sinta que Deus fez o máximo que pôde e ela também fez o máximo dentro da fé dela. Porque muita gente, às vezes, procura um médico por um sintoma que, às vezes, é básico e, quando vai ver, já está uma coisa muito disseminada. Então, nem Deus, nem o médico, nem a fé conseguem manter a vida. Mas que a gente entenda que, da mesma forma que houve a ressurreição de Cristo, existe vida após a morte, cada um dentro da sua religião, dentro da sua crença, com reencarnação ou não, mas que a gente não culpe Deus pelo que acontece com a gente e com os nossos entes queridos, com amigos que a gente está perdendo agora nesse momento da Covid. É verdade. Né? Mas vamos lá, continua aí. Estou conseguindo corresponder? Sim, vamos embora. A Ana Bichara está dizendo: acredito que quando Deus fala, devemos voltar ao primeiro amor. Ele está falando do nosso amor inicial, que é em nós mesmos, e seguir a longanimidade, exercitando o fruto do Espírito. Eu concordo profundamente. Vamos lá. Quando Deus ele fala assim: deixar as crianças vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E quem não se fizer como criança, não herdará o reino dos céus. Eu aprendo o seguinte com Jesus: que criança... Ai, gente, eu adoro criança. Tem uma criança que agora estava falando comigo, é a criança... Estava com seu sobrinho agora há pouco aí, né? A minha criança queria passar um batom e fazer a live comigo, gente. É coisa boa. Enfim. Chama. Mas assim, vamos lá. Quando a gente é criança, a gente tem uma coisa chamada empatia. No livro Foco, ele vai falar dos 3 empatias. E o que é? Às vezes você bota 20 crianças numa sala, uma chora, a outra começa a chorar. Quer dizer, a criança ela tem a capacidade de sentir a dor do outro. E ela não sabe nem por quê, mas ela está chorando porque o outro está chorando. Sim. A criança, quando a outra cai, ela vai lá e ela dá a mãozinha. Ela está comendo um biscoito e ela vai enfiar o biscoito na boca do outro. Sabe nem se quer, mas eu estou comendo, estou com fome, o outro também tá. Ele também tá. E o que acontece? A criança ela tem essa coisa da empatia. Mas mais do que isso, a criança ela nasce para criar, se reinventar, conhecer, crescer e evoluir. É isso que a criança veio fazer. E aí, a criança ela não para de andar porque ela caiu quando ela tentou. Sim. A criança ela não para de engatinhar porque o bracinho dela segurou e ela foi com a boquinha no chão. A gente para de fazer as coisas, de ousar as coisas, de ir para os lugares, de falar em público, porque quando eu fui lá na escola ler e eu gaguejei, todo mundo riu de mim. E aí, naquela idade, eu já não estou aberto para a conexão. Afinal de contas, o bebezinho, quem tem que segurar ele é a mãe, porque ele acha, ou o pai, enfim, o cuidador, porque ele acha que ele é um com o mundo, ele vai se jogar e o mundo vai dar conta dele. Não é isso? Sim. Então, quem tem que fazer esse papel de segura, não é aqui, vem para cá, é o pai e a mãe. Sim. Porque a criança, ela não tem isso. Então, o que é isso? A primeira parte da vida da criança, você vê que ela está para criar, crescer, evoluir, se conectar. E a gente vai perdendo isso.
Vai. A gente vai perdendo as conexões e a criação, e a gente volta lá naquele livro O Pequeno Príncipe, que ele faz um desenho, ninguém entende o desenho dele, e ele fala assim, gente grande falou que eu tenho que esquecer esse negócio de desenho. Que o que eu tenho que fazer mesmo é fazer geografia, matemática e português. A gente grande, que somos nós, que podamos o outro, e que fomos podados, é quase que um recrutamento militar, né? O soldado novo é torturado pelo soldado antigo, que o soldado antigo é torturado pelo cabo, que o cabo é pelo sargento, né? A gente vai podando as pessoas corrente em tudo que ela pude. E uma corrente de vingança, né, De Ilália? vingança. Porque, Como na assim? verdade, Já cheguei. a raiva predomina. Eu sempre dizia, quando eu trabalhei em 4 multinacionais, que eu via muita gente que tentava, quando era promovida, fazer com os outros tudo o que fizeram com ele e ele não gostou. E já que você falou de criança, eu não sei se eu cheguei a passar em alguma aula com você uns vídeos de um documentário chamado A Revolução do Altruísmo. Vale a pena todo mundo procurar, que não está mais no Netflix. A Revolução do Altruísmo. Bebês de 3 meses, sendo testados para analisar quem ajuda, quem não ajuda, num fantoche, num teatro de fantoche. E bebês de 3 meses já têm processo empático e já escolhem o do bem. E depois começam a testar crianças de 1 ano e meio para ver se elas ajudam, e elas ajudam repetitivamente. Aí resolvem pegar metade e dar recompensa pela ajuda. E a outra metade não dá recompensa. As que são recompensadas param de ajudar. Então, nós nascemos empáticos, mas somos facilmente influenciáveis. Então, na verdade, essa perda que a gente tem, como você falou aí, ela acontece pela influência negativa, enquanto ao nosso redor nós temos também influências positivas. Não temos condição de nos blindar num ambiente de trabalho e até dentro da própria igreja contra estar perto de alguma energia negativa. Mas temos como nos blindar da energia negativa e encontrar o que é... Desculpa, tentando ligação aqui. Até mesmo nas pessoas que, em princípio, a gente as veja de forma ruim. Né? Então, é muito importante a gente não perder essa essência da criança que, com 3 meses, já processa empatia. Vamos lá. Isso aí. E aí, a gente vai falar assim, pais e mães que estão na live, por favor, observe seu filho. Minha sobrinha tem 4 anos. E ela é muito alegre, ela é muito feliz, ela gosta de falar, ela gosta de... Enfim, ela pega o telefone, se você deixar o telefone, ela sabe o dedinho como faz, ela já gravou lá, ela entra, ela grava o vídeo, ela marca, ela sabe fazer as coisas. E eu falei com minha irmã assim, a gente tem que observar ela, porque ela é totalmente criativa, o processo dela é comunicador criativo. E aí, se ela mudar em algum momento, a gente tem que estar de olho para reverter. Sim. Que a influência no ambiente de escola pode ser positiva, mas pode ser negativa. Né? Então, tem que estar atento exatamente a cada dia, a cada etapa da evolução da criança. Isso é muito importante. Muito importante. E na identidade dela. Sim. Porque ela vai evoluir, mas a essência dela é ser criativa, feliz, brincar com todo mundo, falar com as pessoas, olhar nos olhos. E aí, se ela perde isso, o que aconteceu no processo? Quanto antes a gente entrar com o antídoto, mais rápido a gente consegue que ela viva quem ela é, na identidade dela. E aí, isso é um ponto interessante. Outra coisa é, pai e mãe, por favor, não use a sua raiva, os seus traumas anteriores e a sua impaciência para educar o seu filho. Suas frustrações, né? Hoje não acontece tanto isso, né? Mas antigamente era o pai que se frustrou por não ter realizado uma profissão e queria que o filho fosse. Fora aquele que é bem sucedido na sua profissão e acha que o filho também tem que ser. E o que eu te interrompi aí, né? De depreciar, chamar de burro. Vamos lá, continue. Burro, lerdo, engole esse choro. Homem não chora, seu mariquinha,
musiquinha. Olha, gente. Comparar com outro irmão, né? Isso, seu irmão, você tem que ser igual ao seu irmão. Se Deus quisesse que você tivesse um filho só, ele te dava um só. Se ele te deu dois, são duas pessoas. E essas duas pessoas são diferentes. Sim. Então a gente tem que olhar para aquela pessoa e tratar ela como aquela pessoa, com as suas potencialidades. E a gente não pode tirar a alegria daquela pessoa. Então a gente tem que olhar para aquela criança e deixar ela ser quem ela nasceu para ser. Com limites, porque amor, o limite está lá no amor, com correção, mas também com sentar com ela para brincar, construir a vida dela e a história dela junto. Sim, junto. Sim. Porque às vezes a gente, mas eu não tive isso. Mais um motivo. Se você não teve, você sabe a falta que fez. Então usa isso e supre na vida do seu filho. Eu quis dar para o meu filho tudo que meus pais tentaram de bom e não puderam, inclusive a parte financeira sem ostentação. E eu, obviamente, que eu não vou dar para o meu filho algo que meus pais tenham, sem intenção ruim, feito, mas me prejudicado, que nossos pais também não são perfeitos. Eu queria só fazer uma interrupção, porque a Betinha Feliciano falou daquele momento que você falou do diagnóstico, que ela falou que uma médica, quando ela foi fazer químio, praticamente desenganou ela. E quem depois deu esperança a ela foi outro médico. Então, quer dizer, ainda bem que ela teve fé para ter força para se blindar para aquela atitude daquela médica, que é um ser humano que falha também. Então, a gente não está falando da profissão, mas da responsabilidade que você tem junto ao seu paciente, que é não proporcional, mas como a responsabilidade que eu tenho na hora de passar um conhecimento para as pessoas, porque elas vão botar em prática aquilo ali. Se eu ensinar errado, elas vão fazer errado. Se você orientar errado, você não vai tirá-las do processo que elas precisam sair e você fizeram com que elas procurassem você. Então, cada paciente é vê-los de forma diferente. Então, apenas por causa da Betinha, citando aqui um pouco, né, porque eu fui ver só agora, né, já que você estava falando da criança, dos pais, mas vamos lá que está muito bom. Temos, então, assim, temos 13 minutos ainda para você falar. Incentive a sua criança. A Bíblia vai dizer assim: filho é bênção do Senhor, é o fruto do seu ventre, é o seu galardão, como flecha na mão do arqueiro. O que isso significa? Bacana. Meu Deus te deu um presente. Olha para o seu filho, a partir de hoje, eu não sei como que você viu até ontem, não importa. Até uma hora atrás, não importa, mas olha para o seu filho e pensa assim, é meu presente. Então, todo presente que a gente ganha, a gente tira foto, a gente posta, a gente cuida, a gente cheira se for perfume, a gente coloca e fala o que eu ganhei. Não é assim? Quer que todo mundo curta. Então, valorize o seu filho. Estenda a mão, abrace o seu filho, reforce ele com palavras positivas, afirme para ele, você é criativo, você pode ser próspero, você pode ousar, você é abundante. Meu pai, eu quero ser cozinheiro. Isso, você vai ser cozinheiro do maior restaurante de Paris, isso mesmo. Pai, eu quero ser, sei lá, flanelinha. Isso, você vai limpar Ferrari. Fortaleça isso. Não diz, sonho pequeno. Garoto, eu estudei tanto para você pensar pequeno. Quem pensa pequeno é você, que só sabe uma forma de ser cozinheiro. Olha isso. Eu vejo isso, Elânia. Eu treino a área imobiliária, onde o corretor de imóvel trabalha de domingo a domingo, de 8 da manhã às 10 da noite. Não tem salário fixo, não tem carteira assinada, mas está empregado. Eu digo para eles que carteira assinada não dá emprego a ninguém, nem estabilidade a ninguém. E muitas vezes a pessoa acabou de entrar numa consultora, numa imobiliária, está feliz com o treinamento. Quando vai para casa, a família joga para baixo. Cadê a carteira assinada? Estou pagando para você trabalhar. Eu falo só o seguinte, espera. Quando você ganhar a primeira comissão, vão passar a amar você. Quer dizer, amar no sentido muito negativo, né? Porque vão passar a ter admiração pelo que a pessoa ganha, entendeu? Então, cuidado em qualquer etapa da vida com as pessoas com as quais você convive, seja familiar, seja, né, você está falando do filho, para não jogar as pessoas para baixo.
Entendeu? Porque é muito ruim quando alguém tenta apagar o nosso sonho. E tem gente, às vezes, que por falta de fé se permite que esse sonho seja apagado. Né? E um pai e uma mãe, ou quem cria, né? Que na verdade a gente não está falando do DNA, e sim de quem cria, tem um poder muito grande, tanto de levantar quanto de jogar. Fortalecer como fracassar, isso mesmo. Então, eu estava falando sobre o filme A Cabana, né? Aquele filme é muito interessante porque ele mostra maneiras de Deus se revelar às pessoas. Ah, mas é mentira, mas é heresia, olha só, Deus vai falar, se eu não, ele vai usar mula para falar. Ele vai usar um vento para falar. Ele vai usar um canto do pássaro para falar. Deus, ele não é limitado como eu, que só pensa de uma forma de falar. Ele tá aí para cada pessoa que ele criou. Se ele quisesse que todo mundo pensasse de um jeito só, ele ficava em Adão e Eva, ou nem em Eva, botava só Adão. E ele ousou pensar, vamos botar mais gente, né? E dominem, e deem nomes, e façam coisas. Então você é livre para fazer, porque Deus te deu a oportunidade de fazer. Então vai lá e faz. Faz acontecer e faz da melhor maneira possível. Faça acontecer. E se tratando da sua vida, faça acontecer melhor ainda, porque você está vivo, tem um Criador que te deu essa autonomia. Então, vamos embora. E aí, o sentido da vida, ele não está em eu atender as minhas necessidades apenas está em mim estender para o outro. Aí eu estava falando do filme A Cabana, né? Ele começa o filme falando Eu assim. não vi o filme. Eu tenho que ver, agora eu vou ver. É bom, mas ele fala assim: eu vivi essa experiência. Se você acredita ou não, eu vivi. E aí, no final, ele termina: julgue se é verdade ou se é mentira. Mas o que me chama a atenção lindamente, 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 é que a esposa dele olha para ele quando ele está na cama, depois de tudo que ele conta, e ela olha para ele e fala assim: quer dizer, ele se sente fortalecido. E aí, a fala dele no filme, você acreditando ou não, a vida dele nunca mais foi a mesma. As pessoas, elas têm falhas e defeitos. Eu tenho falhas e defeitos, mas como um rio, você vai lá no rio e você vai ver pedras, água, árvores à margem. Mas aquela água que está lá não é a mesma que estava ontem, porque aquela água já passou. Então, como eu e você somos como um rio, a gente está nascendo todo dia com novas possibilidades e a gente muda constantemente. Sim. E o que acontece? Ontem o tema da meu com Gabassi foi sobre mudança, foi sobre metanoia. E aí eu posso mudar. E acreditar que se eu posso mudar, o outro que está ao meu lado pode mudar também. Como essa esposa que falou assim: eu acredito em você. Então, comece a acreditar nas pessoas, porque às vezes a gente diz que acredita, mas às vezes a gente fala assim: eu sei como você é assim mesmo. Uai. Não, bom, não fala. E às vezes eu acredito que a pessoa teve um encontro com Cristo, entrou para uma religião, teve uma mudança, sei lá. Mas eu fico na janela assim, ele vai fazer aquilo de novo, porque ninguém muda assim, não. Ele vai fazer de novo. Então, assim, se abre para o novo, se abra para o novo. Porque o novo, ele pode acontecer o tempo todo. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Aí a física quântica vem e fala assim: o observador altera o colapso da função de onda. Quer dizer, fizeram um teste que era lançado com 2 fendas. Aí o observador ficava lá nas fendas, olhando. Aí alterava o final do teste. Aí Jesus, ele fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e vai para lá. Crendo no seu coração e não duvidando. Tá falando a mesma coisa que a física quântica diz hoje. A mesma coisa. Não fique lá para observar, não, para ver se é verdade. Creia, ore, entrega, confia e vai viver a sua vida confiando em quem você entregou aquilo.
porque ele vai resolver da melhor maneira possível. Sim. E talvez eu escuto assim, porque eu queria ficar em casa, porque eu tenho 5 anos que eu não tiro férias, porque eu não sei como parar, aí eu não sei que não sei o quê, aí eu não sei como... Aí o isolamento chegou. Porque eu não aguento mais ficar em casa, porque não sei o quê, não sei o quê. Filho, você é um reclamador. Você estava trabalhando, você estava reclamando. Você está em casa, você está reclamando. E que hora que você vai estar atento aos sinais e ver tudo que você pode aprender e viver da melhor maneira Sim. possível? Ilânia, eu quero aproveitar sobre isso que você está falando, sobre o que você até comentou antes, no que diz respeito a ver o negativo nas pessoas. Eu não faço sensacionalismo uma vertente da neurociência que eu estudo há 25 anos, que é a linguagem não verbal, onde todo mundo só quer que eu descubra a mentira dos outros. Eu costumo dizer o seguinte, eu confio nas pessoas porque ninguém me dá voto de confiança, as pessoas me dão voto de desconfiança. Se eu acredito em você, eu posso um dia me decepcionar. Mas se eu duvido de você sem te conhecer, quem vai se decepcionar sou eu. E quem vai querer ficar o tempo todo rebuscando e procurando um defeito em você, uma falha e uma mentira, sou eu. Ou seja, a partir do momento que eu me foco no erro dos outros, que nem eu consegui captar e fico tentando, eu deixo de perceber a mim mesmo. Então, é importantíssimo que dentro do que a gente está pensando da espiritualidade, que a gente pense nisso, né? Vou te dar um voto de confiança, ou então aquela pessoa que fala, olha, confia em mim. Quando a pessoa fala, confia em mim, eu desconfio, porque na verdade Eu juro pela vida do meu filho. pode confiar que eu sou. Aí eu vejo currículo, sou honesto, gosto de relacionamento interpessoal. Eu falei, claro, ele não vai dizer o contrário. Mas eu preciso acreditar nas pessoas, porque se eu, ano passado, ganhei um golpe digital, né, num trabalho que eu estava fazendo, imediatamente eu emendei com outra, porque eu acreditei na outra. Senão eu poderia me blindar achando que todas iriam me enganar também. Então, é muito importante a gente ter fé nas pessoas, ter fé e saber que as pessoas têm coisas boas e podem mudar também. E se a gente acha que pode mudar, por que não as pessoas também não podem? Né? Então, assim, verdade. você está com o seu cronômetro aí? Tem 3 minutos, né? 3 Eu minutos, gosto muito daquela música que fala: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que este tempo vai passar, não se desespere e não pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos juntos, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Eu estou criando o tempo todo e eu não posso perder fé na vida, fé no homem, fé no que virá. A vida, ela não está no aqui e no agora. E a Bíblia fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. E quando eu penso nisso, eu penso numa esperança de que enquanto eu estou aqui, vivendo aqui, eu estou sendo lapidado e sendo desafiado para crescer em desafio e alcançar lugares maiores e melhores. Porém, se eu passo esse trajeto de lapidação e crescimento, eu perco a oportunidade de ver tudo que eu tenho oportunidade, cada encontro, cada pessoa, cada oportunidade eu perco e eu fico no fracasso e na dor. E aí, como que o fim vai ser melhor do que o começo se eu estou acabando com o meu processo? Então, deixa eu falar rapidamente. Só sem processo. Não Rapidamente, você falou do processo. fim do começo, que o melhor vem no fim. Tem gente também dizendo aqui que como é triste confiar em alguém e se decepcionar. Talvez esse seja o começo, que é o fim, porque você deu a oportunidade à pessoa. Então, não se frustre quando você se dedica a acreditar em alguém, porque você também pode acreditar em alguém e se surpreender. Agora, se você duvidar de alguém, você nunca vai se surpreender, porque você sempre vai querer ver algo ruim. É triste, magoa, mas não deixe que essa mágoa mude a sua forma de pensar a respeito das outras pessoas. Eu acho que está no finalzinho já aí, né, Ilânia? Falta 50 segundos. Então a gente tem que se despedir. Poxa. Fábio, obrigado. Foi maravilhoso estar com você. Vamos marcar outra. Vamos marcar mais.
Vamos marcar mais, sabe? E, E gente, assim, obrigado por vocês terem ficado aí com a gente. Muito muito obrigado a obrigada. todos. Muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. E vamos lá construir uma vida melhor. Tenha fé em você, tenha fé nas pessoas e acredite que você pode muito mais, porque você está vivo. Vida é movimento, vida é evolução e é oportunidade de criar algo. Sim. Fala, Fábio. Ilânia, seu trabalho hoje também é digital, não é? Para você conversar com as pessoas. Digital, eu atendo no Então, online. faça um contato com a Ilânia. Esse sorriso e essa energia, com certeza,